Eu vou apresentar a vocês hoje aqui para discussão um instrumento que me parece muito interessante relacionado com a construção de vivendas ou moradia social e que é um instrumento que pode ser muito poderoso para mitigar a tendência à exclusão social. Vou pedir a gente que, faltando 5 minutos para terminar minha exposição, me avise, porque assim, nos próximos 20, eu vou resumir todo o que diria nos 5, como me deu uma boa sugerência o Carlos Morales. As zonas especiais de interesse social como instrumento de mitigação da exclusão social. Aqui vou ubicar no contexto histórico, e aunque essas zonas especiais, com outros nomes, haviam sido também experimentadas em outras cidades brasileiras, especialmente em Recife, é em São Paulo que isso ganhou uma dimensão muito ampla e que foi consagrada em um plano de ordenamento territorial. Agora, a cidade de São Paulo, como outras cidades brasileiras, teve um crescimento muito forte nos últimos 40 anos, 40, 50 anos. Cresceu em população e cresceu também em área. E este crescimento coincidiu, crescimento muito forte, coincidiu com anos de ditadura militar. Foram 20 anos ou mais de ditadura militar, que coincidiu com uma forte migração do campo à cidade, por razões que aqui não é necessário profundizar. E esta migração causou muita expansão de pobreza em las periférias. Pero lo que era periferia en el passado se transformou em novas centralidades. Essa é a marcha da cidade de São Paulo. Em um momento há um centro e uma periferia. No momento seguinte, isso que era periferia se transforma em uma nova centralidade e os pobres vão sendo expulsados cada vez mais para periférias ou anígios periféricos mais lejanos. E os problemas sociais que isso ha causado durante a ditadura militar estiveram aí mais ou menos encobertos. Com a democratização, já não era mais possível tratar essa questão da maneira tradicional, com a expulsão simples e llana da gente. Era necessário, então, pensar em soluções. E uma dessas soluções foram as zonas especiais de interesse social. Estas ZEIs são áreas em las quais solamente se pode construir habitações consideradas de interesse social. Por que eu pus aí a palavra consideradas? Porque a habitação social não é uma sola. Se pode construir várias modalidades, de los estratos mais pobres até os estratos um pouquinho melhor situados na escala de renta. Então, há habitação de interesse social que pode ter um metraje X e um metraje um pouquinho maior. Pero vou considerar aqui, para simplificar, habitações de interesse social para a gente pobre, ou para a gente que vivia anteriormente em tugúrios. Esses tugúrios que foram sendo requisitados por el capital imobiliário para a construção das novas áreas. Então, já vou saltar para o plano de ordenamento territorial em 2012. Por quê? Porque aí se pode ter uma ideia de como está a situação atual e quais são os problemas que esta forma, esse instrumento, ha planteado para o conjunto da cidade. Pero eu les puedo dizer que as primeiras leis em São Paulo foram criadas no final dos anos 80, início dos anos 90, em lo que se chamaram as operações urbanas.
qual era a ideia? A ideia era criar uma zona onde aí solamente se pudiera construir habitações de interesse social. E estas zonas coincidiam muito com as zonas onde já haviam tugúrios. Então, se uno disse, esta área aqui solamente se pode construir habitações de interesse social, o maior e melhor uso da área é só construir habitações de interesse social. Então, não importa que o capital imobiliário vaya chegado aí e requisite esta área para suas construções, porque ele não pode ser isso. Aí, o que se pode construir é só habitações de interesse social. Então, esse maior e melhor uso cai de hotéis de 7 estrelas para habitações para a gente pobre. Claro que isso provoca uma desvalorização desse terreno. Então, essa é uma forma de manter as pessoas onde elas já estavam vivendo e evitar que sejam echadas para as periférias. Então, o Plano de Ordenamento Territorial de 2002 continha 750 leis desparramadas por todas as cidades, em diferentes localizações, com uma área de cerca de 31 quilômetros quadrados. Se somando todas as áreas desparramadas por la cidade, davam 31 quilômetros quadrados, que é uma área relativamente expressiva. Pero, hasta 2012, foram agregadas cerca de 200 mais. E agora se está discutindo a reforma do Plano de Ordenamento Territorial de São Paulo. Essas 200 mais deram mais uns 5 quilômetros. Eu não tenho a cifra exata, porque agora se discute a incorporação de mais umas tantas, em função do êxito do instrumento, em por lo menos impedir que a gente fosse expulsada da área onde estava vivendo. Então, esse instrumento foi criado, todas essas áreas em azul, esse é o mapa da cidade de São Paulo. Veem que é um formato muito estranho. Em toda a área circundante aqui, já está todo urbanizado, mas a área do município de São Paulo tem essa forma aqui estranha, não? É um município muito grande, 1.500 quilômetros quadrados, dos quais 1.100, 1.050 são já ocupados por uma área urbanizada. Agora, vocês veem que a maioria das áreas de ZEIs estão na periferia. Estas são ZEIs sem infraestrutura. As ZEIs com infraestrutura são aquelas que se veem, quizás também, são as áreas moradas que estão nos próprios centros. Aqui, nessa área, são ZEIs muito bem ubicadas com infraestrutura. Porque há ZEIs que não há infraestrutura e ZEIs já com infraestrutura. Então, isso aí é somente construir as habitações de interesse social. E há umas chiquiticas que estão aqui, áreas muito bem ubicadas, mas são áreas pequenas. E neste mapa, nos sale o outro mapa que, infelizmente, não pude mostrar, eu saí mais em um close. Mas eu vou mostrar essas áreas especificamente aonde quedam, com vídeos, vamos ver se saem os vídeos acá. Então, aqui temos o seguinte. ZEIs em la operação urbana Água Branca. Que são essas operações urbanas? A partir dos final dos 80, criamos as operações urbanas. Pedaços grandes da cidade, onde era necessário fazer várias coisas de infraestrutura. Por exemplo, obras de avenidas, obras de túneles, puentes, drenagem, etc., e habitações de interesse social. Então, as primeiras operações urbanas que hicimos em São Paulo, a partir dos anos 89 em adelante, criamos as ZEIs dentro das operações urbanas,
que é uma operação urbana, esta área grande, umas 400, 500 hectáreas, onde o negócio era o seguinte: eu cambio os coeficientes urbanísticos aqui, todo isso aprovado em lei. Por exemplo, um dono de terreno, um empreendedor imobiliário, necessitaria mais área de construção, mais coeficiente de aproveitamento, eu hago um negócio com ele. Me apresente um projeto, eu te concedo mais coeficiente de aproveitamento, pela valorização me pagas, como uma contrapartida econômica. Em todas as operações urbanas, claro, não era necessário buscar muito para encontrar um tugúrio em São Paulo. Praticamente em todas as operações urbanas, quase em todo o território, eu vou mostrar isso depois, havia tugúrios. Então, decimos, nessa operação urbana, queres fazer um projeto em seu terreno? Muito bem, me lo presente, vamos calcular qual foi o benefício que ganhaste, e esse benefício, então, me pagas por lo menos uma parte. Isso foi no início. E este dinheiro eu vou utilizar para urbanizar, incluso os tugúrios, que estão aí como zeis. Eu necessito urbanizá-los com dinheiro que sai de onde? Não sai do presupuesto, sai da própria operação urbana. Aqui, os empreendedores têm mais direito de construir, cambiam o uso, mas têm que pagar contrapartida. Isso é o que se chamou a outorga onerosa. A outorga que antes, de mais direitos, que antes era, por general, gratuita, se cambiavam aí a zonificação, terreno aqui e allá, no conselho, de pronto o empreendedor pagava um dinerito aí para um concejal fazer a proposta e tal, pero a partir del 89, nessas operações urbanas em São Paulo, isso era sempre oneroso. Qualquer benefício que se dava a um empreendedor era oneroso. Ele nos pagava e com esse dinheiro, então, se faziam obras de infraestrutura e também urbanizávamos os tugúrios existentes aí, que eram zeis. Então, se garantizava a permanência das pessoas aonde elas estavam e o dinheiro para ser a urbanização do tugúrio venia de las contrapartidas econômicas que pagavam os empreendedores. Então, aqui vou mostrar a vocês. Esta aqui é uma parte da operação Água Branca. Essa operação, eu tive a oportunidade de coordenar. Foi uma das primeiras que surgiram em São Paulo. Foi a Operação Centro e Água Branca. Vocês veem esse arco aqui, ó. Há um arco aqui, que aqui todavia há um tugúrio aí, e aqui esse tugúrio seguia. E aqui vocês veem já com habitações de interesse social, porque esse tugúrio foi considerado zeis. Então, parte do tugúrio foi já urbanizado. Agora, veja nesta outra área que está aqui, esta área, todo esse terreno vacante aqui, ó, mira, aqui, é um caso muito interessante, que é zeis também. Então, se consideram toda esta área zeis. Agora, ocorreu que esse terreno era de um privado. Quando um privado recebe este regalo, que a administração disse, tu terreno é uma zeis, tipo se põe furioso, porque aí solamente se pode construir habitações de interesse social. Pero deu a casualidade que este empreendedor, cansado de lutar contra as leis, porque houve uma luta permanente contra as leis, cansado, em um determinado momento declarou, eu estou cansado de lutar contra as leis. Vou construir habitações de interesse social aí, e construiu. Essa é uma coisa mais recente. Nós outros, incluso, hicimos cálculos de como um empreendedor poderia ganhar dinheiro construindo habitações de interesse social, que se pode. Mira, se eu não puder fazer nada com meu terreno, a não ser habitações de interesse social, de duas uma. Ou eu não hago nada, ou então
vendo o terreno para alguém que queira construir, ou então eu mesmo os construo. E esse foi um caso, digamos, não é comum, mas eu vou mostrar que é possível. E aqui, o tipo construiu isso. Mira, todos esses edifícios aqui são habitações de interesse social, que estão aí no terreno dele. Claro, não são as mais destinadas à gente mais pobre, pero isso é habitação de interesse social. Então, é um exemplo de como, apesar dessa contradição frontal, eu quito direitos que o terreno tinha, porque aí eu poderia, a 800 metros, aí edificações AAA, os tipos aprenderam a ganhar dinheiro delante das circunstâncias, fazendo habitações de interesse social. Então, é um dos casos positivo, porque era terreno particular que se transformou em habitação de interesse social, de alguma maneira. Muito bem. Agora, as leis da operação urbana Faria Lima é outra operação urbana, onde também havia tugúrios, e esse é um caso muito interessante, porque esse tugúrio aí está há 15 anos esperando solução. Então, eu vou dar 3 casos, de 3 soluções distintas de leis. E neste caso, o que passou foi o seguinte: vean, este L em rojo, aqui, esse é um tugúrio muito interessante chamado Coliseu. Aqui vocês veem, o tugúrio está aqui, e aqui é uma cancha de futebol del tugúrio. Ou seja, os que invadiram esse terreno, porque foi uma ocupação aí de 1958, começa isso. E o terreno do lado foi conservado por la gente del tugúrio, não deixaram nadie construir aí para ser seus partidos de futebol no fim de semana. É uma cancha aí para ser um deporte aí qualquer, e é muito interessante porque quando a Operação Faria Lima foi aprovada, não sei porquê, se considerou lei solamente este terreno aqui, mira, e não a cancha de futebol. Aqui é leis, aqui não. E vocês veem que isso não está ocupado todavia por edifícios AAA. Aí são galpões e tal, isso é uma época anterior à grande expansão que houve aí nessa operação Faria Lima. Então, o que passou depois? Mira, aqui está o tugúrio, aqui todavia está a cancha de futebol, aqui já estão, esse aqui é o edifício mais moderno de São Paulo, chamado E-Tower. Então, inclusive, quando o E-Tower foi inaugurado, saiu uma foto assim de todo o edifício no periódico, visto de alto, e transformar o tugúrio em um parqueadeiro por computação gráfica. Disseram, oi, São Paulo amanhece com visão do futuro. E aí tu miras, abaixo não está mais o tugúrio. Assim é fácil. Computação gráfica, não? Paste, copy and paste. Está aí. Eu tenho umas fotos por aí, mas aqui está o Milênio, aqui está a Daslu, que foi o maior shopping de fashion de São Paulo há pouco, agora isso está sendo reformado, a valorização de seus terrenos é enorme. Aqui há umas leis. Desde 1995 estão essas leis aí. E há um montão de plata, como eu mencionei ayer, de los CEPACs, esperando para urbanizar. Tem dinheiro, há dinheiro de sobra, há leis, a gente aí sabe que é leis, e eu visito frequentemente isso, GV Martim, TGV também, Carlos, fuiste allá também, conversamos com a gente, e é impressionante, a gente sabe que é leis aí, que está esperando a solução, e não se soluciona. Por quê? Porque esse é um terreno de um privado que não quer fazer nada com isso. E o terreno, então, tem que ser expropriado. Pero aí nós outros vemos como essa coisa
marca na cabeça das pessoas, esse respeito reverencial por la propriedade, e que se transforma também em uma ideologia assim. Nós não podemos deixar pobres vivendo aí em uma zona tão valorizada. Então, os últimos alcaldes se hicieron de muertos, esperando que algo sucediera aí. Ou que se transformara isso em uma área nos ex, porque sempre houve ataques contra as leis, ou então vamos esperar para ver o que passa. E os tipos esperando que se dê uma solução. A última informação que eu tive, incluso uma discussão pública com o secretário de Habitação daquele entonces, ele se comprometeu frente a muita gente, dizendo, isso já está solucionado, já começamos com o processo de expropriação do terreno, que é um terreno particular. Para depois, então, sacar essa gente, levá-los por um arriendo social, mientras esperam a construção de suas viviendas. Mira, isso passou há um ano. O atual alcalde é muito mais propenso a la atenção dessas questões, pero em su meio há gente que é contrária a construir habitações de interesse social nesta ubicação. Eles dizem, não, vamos utilizar esse terreno aí para outros fins, de pronto eliminar o caráter de leis e ganhar mais dinheiro como contrapartidas e dar a essa gente uma localização distinta, onde os terrenos não sejam tão caros. Então, isso provoca uma paralisia, há uma burocracia aí que se hace um corpo que impede que essa solução seja rápida. Então, você mira, está há 15 anos esperando. Quando as leis está em um terreno de um privado, a coisa se complica, porque o privado pode não fazer nada, esperar a expropriação, e o governo não tem essa gana de dizer, amanhã um alcalde diz, chama os tipos que tem que fazer, amanhã eu quero essa solução aqui. Mas os alcaldes também estão aí, veem isso como uma solução que vai contra essa concepção que nós outros temos de que os pobres têm que viver para allá e os ricos para cá. E os ricos dizem, pobre cerca me desvaloriza. Incluso aqui, os arriendos aqui, ó, em nossos primeiros pisos, são mais baixos que os de arriba, porque esses aqui estão muito próximos do tugúrio. É uma coisa incrível como isso tem força aí. Incluso os vecinos partiram de uma situação de hostilidade para a gente que vivia aí, querendo sacá-los de aí, oferecendo dinheiro. Sempre que eu estive aí, eu fiz um estudo desde 2004, que eu mais ou menos venho acompanhando, sempre eles diziam, pidam mais dinheiro. Chegaram a oferecer a eles quase $30.000 para sair daí. Os tipos dizem, ou salimos todos ou não sale nadie. Aí uma forte coesão social de resistência. E agora, sabendo que é leis, e sabendo que eles têm que quedar-se por allá, então a resistência é maior. De pronto, esse alcalde, agora atual, vai tentar solucionar o problema, e eu espero que seja uma solução, porque há dinheiro, há lei. Sim. ¿Esa población es estable o se siguen agregando gente? Não, aí não há como agregar. Sim, claro, a gente que saiu de um outro tugúrio por arriendo social se meteu aí. Pero não há como, porque já está todo mais ou menos aqui cercado por las paredes dessas edificações todas aqui. ¿Cómo? Acá en Buenos Aires hacen... Para arriba. Sim, isso não é possível aí, porque são construções muito precárias. Bom, claro, você poderia por sua conta aí, pero isso não ha passado aí, por lo menos que eu sepa.
não ha passado essa tendência, porque há um liderazgo muito forte aí, de pessoas que dizem aqui, tal, tal, e há pessoas que nasceram aí, são os líderes do movimento. Agora, como a cancha de futebol não era seis, então o proprietário conseguiu recuperar o terreno. E aí, vocês veem essa coisa verde aqui? Essa é a cancha de futebol urbanizada por os vecinos, porque os vecinos, em uma primeira situação de hostilidade, depois os líderes desse Tugurio fizeram uma entrevista na BBC de Londres e foram para a globalização de sua situação. Então, se um jogador de basquetebol da NBA brasileiro foi aí, escutou o programa e deu apoio. Então, os vecinos disseram, isso aqui é uma luta de perro grande, não vamos hostilizar mais, porque isso pode ser contra nós outros. E aí começaram a dar apoio. E fizeram essa cancha poliesportiva. Antes que o proprietário la requisitara, e agora já é uma torre aí. Aqui é uma visão do Tugurio, aqui já é o paredão que cerca a cancha, que depois se transformou em uma torre, igualita a essa. E aqui está o líder, que aparece no Google Street View. Esse é Zezinho, é um amigo de nós outros, conversamos com ele. Ele está aí recorrendo papéis, apareceu. Tem um trabalho com os ninhos espetacular, uma biblioteca. Ou seja, esse Tugurio é sensacional também por os elementos que ele... Ué, por que não? Por que isso não me marcha aqui? E aqui já está o terreno, mira a cancha de futebol que já está sendo preparada para erguer a torre. Aqui está o Tugurio. Aqui está o Tugurio, aqui está o Tower, aqui o Millennium das Lu, com seus helioportos, e aqui outra torre, se formou aí uma outra torre. Aqui já está a torre, já praticamente lista, construída, e o Tugurio sigue allá. Então, esse é um caso muito interessante de seis, há dinheiro, mas há todavia uma situação de uma relativa incertidumbre. E agora, a outra, a ZEIS, a Operação Urbana Água Espraiada. ¿Qué cantidad de gente vivía ahí? Como? ¿Qué cantidad de gente? Umas 800 pessoas. 800. 800. Há mais ou menos uns 150 habitações aí. Pero há uma de 2, 3 pisos, porque aí não se vê direito, pero são de madeira, quase caindo, isso é muito precário. E aqui é outro caso, esse é o mais interessante também, porque é um caso onde há uma operação urbana, vocês estão vendendo aí títulos de construção e tal, aqui está o Tugurio Jardim Edith, que foi um remanescente de uma exclusão social muito forte que houve aí por um alcalde, antes da operação urbana. Isso, essa avenida aqui, essa avenida chamada Água Espraiada, e que custou mais caro por quilômetro que o túnel entre Paris e Londres. Então, vocês podem imaginar que manejos de plata se fizeram aí, caríssimo. Está sendo processado, incluso isso nos manejos de dinheiro aí no exterior, e não pode pôr o nariz afuera do Brasil, senão a Interpol lo captura, não? É um corrupto assim, de grande porte. Então, ele hizo essa avenida, expulsou a gente que estava aqui, mas aqui há um Tugurio remanescente. Quando foi aprovada a Operação Urbana Água Espraiada, isto e mais umas 13 áreas no curso dessa avenida foram consideradas ZEIS. Então, aí solamente se pode construir habitação de interesse social. Aqui, vou mostrar para vocês este puente. Este puente com estays custou $100 milhões, financiado com contrapartidas dos empreendedores que construíram esses edifícios aqui. Que cena é essa?
escena em que o Tugurio já saiu, a gente foi por um arrendo social, mientras esperava a construção de suas habitações. A ventaja é que esse terreno era público, não era privado. Então, se las leyes de terreno público é mais fácil, porque o governo se decide construir, desafeta o terreno e lo destina às habitações de interesse social. Vou ver se consigo aqui mostrar, aqui o terreno já liberado para a construção. Aqui já as habitações de interesse social construídas, aonde era o Tugurio. Aqui no entorno, vamos ver se eu tenho umas películas aqui. Aqui, mira, vamos ver se funciona. Assim, eu estou aqui indo por el puente, que já está construído, e aqui ao lado, vira essas edificações aqui, todas AAA, e aqui está o Tugurio. Aí está o Tugurio, Jardim Edith. Vê que há 3 pisos aí. Tugurio de 3 pisos, como vocês se guiam por aqui. Então, se mira a região. Essa é uma região caríssima, $6.000 o metro quadrado. Então, quando o alcalde inaugurou o puente, o alcalde dizia: não podemos deixar o Tugurio aqui, porque as fotos vão sair um puente aí tão elegante, e ofereceu a gente R$5.000 e habitações. Mira o dedo aqui, eu não tenho eu estou terminando o tempo. Eu tenho, com meu dedo, eu vou dizer para onde iam. Sair daí para ir para onde? Acompanhe meu dedo aqui, pensa que é um laser aqui, mira. Ó, sai aqui, aqui, através das paredes, a 18 quilômetros de distância. Então, aqui não sai nadie, aqui vamos resistir. Entrou no Ministério Público, ZEIS, ele tinha que construir as habitações de interesse social, à la vez que construía o puente, e não construía. Aí foi obrigado por um acordo. Firmou o acordo, tiveram que construir as habitações de interesse social. Quanto custou? O puente custou $100 milhões. E essa urbanização aí custou uns 30 milhões. Se hicieron as habitações. Então, aqui, deixa-me ver agora, aqui são essas habitações aí de interesse social. Vamos ver se rapidito, aqui já está anunciado a Operação Urbana Água Espraiada, que o dinheiro saiu da operação. E aqui está quanto custou. Não? Aqui na outra, tá. Aqui eu estou outra vez com meu carro, passando por el mesmo lugar. Mi carro não, esse não é meu carro. É outro, é muito mais elegante que esse aí. Esse é um carrito aí de Carlos Morales. Aqui, mira, essas são as habitações de interesse social. E aí é um projeto muito interessante, aunque seja de um alcalde que queria ser uma outra coisa, mas há gente aí muito boa que é um projeto onde há 250 habitações de interesse social, departamentos de 50 metros quadrados, com guarderia, com posto de saúde, um jardim. E nesses edifícios aí mais altos das habitações de interesse social, há uma escola de gastronomia para treinar a gente para os hotéis. É um projeto muito interessante. Então, aqui se mostra como isso pode ser uma solução razonável, apesar desses problemas. Estou mostrando 3 casos distintos. Por el tempo não puedo me estender mais.